Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo aqui de crítica, né, à sociedade humana, né? A sociedade atual. Hoje eu vou falar de um assunto que está nos jornais, que eu particularmente eu acho um absurdo acontecer isso. Mas assim, não foi no Brasil, e cada país tem a sua lei, sua tolerância, sua cultura, sua religião, né? A religião predominante, eu digo, né? E hoje, com a ascensão da galera trans aí, da galera homossexual, transexual, né? Assim, certas expressões, certas manifestações, hoje em dia não podemos ter, mas aqui vai. O objetivo desse vídeo não é criticar a galera LGBTQIA+, né? É até difícil falar, inovou o negócio, né? Não é assim para criticar nem ridicularizar essa galera aí, tá? Eu evito também de falar sobre isso, apesar desse canal ser um canal cristão, né? Eu evito falar sobre isso porque tem certas coisas que nós falamos que hoje em dia é contra a lei, né? Mas assim, o evangelho e a natureza humana não muda, né? O que muda são os costumes humanos e a cultura humana, né? Então vamos lá. Diz assim a matéria: estudante diz que só há 2 gêneros, é suspenso e preso por tentar voltar ao colégio. Aluno do ensino médio se manifestou contra a presença de pessoas nascidas do sexo masculino em banheiros femininos. Tá? No começo do mês passado, Gilles Alexander, aluno de uma escola católica em Ontário, no Canadá, foi suspenso pela direção por 1 ano, depois de afirmar que só 2 gêneros. Ele foi castigado por isso. Olha que absurdo. Após tentar voltar ao colégio, acabou preso e processado. Tudo começou quando Alexander se manifestou durante um debate em sala de aula sobre o uso de banheiros femininos por trans. Ele se recusou ainda a chamar esses colegas por pronomes neutros, entre outros. Em entrevista à Fox News, na sexta-feira, dia 10, o jovem deu detalhes a respeito do caso. As alunas reclamaram comigo que estavam preocupadas porque os homens estavam usando seus banheiros, disse Alexander ao jornalista e apresentador Tucker Carlson. Isso se transformou em debate na escola. Dei minha opinião e usei as escrituras para apoiá-la. Alexander fez um apelo ao vivo para voltar a estudar e pediu respeito à sua fé. O advogado de Alexander, James Kitchen, disse estar preocupado com o cerceamento da liberdade de expressão no Canadá. O homem disse que esse obstáculo precisa ser superado e por aí vai, né? Gente, realmente é um absurdo a pessoa se manifestar assim, segundo ele, vai saber também o que ele falou, né? Segundo ele, as alunas reclamaram que estavam preocupadas, porque nem as alunas estavam aceitando que os trans que estavam usando banheiro feminino, aqui, o que dá a entender a matéria,
nem as alunas, as mulheres que são mais tolerantes com isso, né? Nem elas estavam aceitando isso, né? E por ele processar a fé católica, né? Ele se posicionou contra isso e por causa disso foi suspenso da escola por 1 ano e foi preso por tentar voltar à escola, né? Quer dizer, acabou preso e processado por tentar voltar ao colégio. O cara queria estudar, gente. O cara queria terminar o ensino dele. Queria apenas estudar, entendeu? Aí ele se manifestou contra isso em sala de aula e por causa disso foi suspenso pela direção da escola, que, a meu ver aqui, achou que esse posicionamento dele foi discriminatório, né? Mas na Bíblia podemos ler que realmente só há 2 gêneros sexuais, né? Só há 2 gêneros, né? E vamos ler onde está escrito isso na Bíblia, tá? Pera aí, deixa eu achar aqui. Onde? Gente, ele ainda provou nas escrituras que isso... Bom, não precisaria nem provar, né? Biologicamente isso é comprovado e mais do que provado, né? Quando nós nascemos homem ou mulher, macho ou fêmea, não existe não nascemos com outro gênero, né? A não ser as pessoas que nascem hermafroditas, que aí já é uma aberração da natureza, né? É uma aberração que dá para contornar também, não é uma monstruosidade também. Não vamos levar por esse lado, tá? Ok. O que a Bíblia fala sobre ideologia de gêneros? Vamos lá. A Bíblia ensina que é natural e correto se identificar com o gênero correspondente ao seu sexo biológico. Homens e mulheres têm diferenças físicas, mas têm o mesmo valor diante de Deus. Tentar se identificar com um gênero que não corresponde ao seu corpo físico não é sensato nem saudável. Atualmente, a sociedade procura distinguir sexo, gênero e orientação sexual. O sexo é a natureza biológica da pessoa, definida pelos seus cromossomos, hormônios e órgãos reprodutores. Entre os seres humanos existem 2 sexos, macho e fêmea. Então, foi o que ele disse, existem dois gêneros, macho e fêmea, 2 sexos, né? Apenas. Uma pequena minoria tem algumas características físicas dos 2 sexos, mas a vasta maioria tem um sexo bem definido. Foi o que eu acabei de dizer, né? Existe uma pequena maioria que tem umas anormalidades de 2 sexos, né? 2 sexos na mesma pessoa, né? Mas a grande maioria das pessoas nascem macho ou fêmea. Ou seu corpo foi projetado para receber um bebê dentro de si, ou não foi. Ou seja, ou você é mulher ou homem, entendeu? Não existe o gênero trans, né? O gênero é como a pessoa ou a sociedade identifica aqui. O gênero é como a pessoa ou a sociedade identifica e caracteriza as pessoas.
É possível separar o gênero do sexo, porque o sexo é a base dessa categorização. Entenderam? Quando falamos de gênero, não estamos avaliando inteligência, beleza ou outra característica qualquer. Estamos tentando se a pessoa parece homem ou mulher. A forma como avaliamos o gênero de uma pessoa é mais complicado que as características físicas claramente definidas. Também temos ideias sobre como homens e mulheres devem se comportar, vestir e se relacionar na sociedade. Por exemplo, quando uma mulher é forte e gosta de desporto, muitas vezes é acusada de não ser muito feminina. Mesmo assim, ela continua sendo mulher. Ela continua sendo completamente mulher, mas sai um pouco fora do padrão das coisas secundárias associadas à mulher. Por quê? Porque a sociedade começa a discriminá-la. Isso começa na pré-escola, né? Quando a gente nasce, a gente aprende que existe diferença entre homens e mulheres e as respectivas características. E quando algum coleguinha foge a essas características, aí vem o preconceito desde criança, né? Esses padrões mudam com o tempo e são diferentes em culturas diferentes. Orientação sexual é com quem cada pessoa prefere ter relações sexuais, com homens ou mulheres ou os dois. Não está necessariamente associado ao gênero com que a pessoa se identifica. Por exemplo, um homem que se identifica como mulher pode gostar de homens ou de mulheres, entendeu? Ou seja, você pode achar que a pessoa é homossexual e a pessoa não é, tá? O que a Bíblia diz sobre gêneros? A Bíblia ensina claramente que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1:27. Não existe nenhuma referência a outro tipo de gênero na Bíblia, mas a Bíblia não define rigidamente os papéis sociais do homem e da mulher, tá? Nisso a Bíblia não diz, mas ela afirma categoricamente que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, ou seja, do macho para a fêmea e a fêmea para o homem e a fêmea para o macho. Eu já tenho um vídeo. Deuteronômio 2:5 também está escrito isso, tá? Está escrito, Deus proibiu os israelitas de se vestirem como pessoas do sexo oposto. A razão dada era que Deus tem aversão a isso, tá? Ou seja, Deus não gosta do homossexualismo. Ou seja, Deus não gosta de trans. Não é que Deus não gosta da pessoa trans, Deus não gosta da prática trans, né? Entendeu? Deus ama a pessoa, tá? Mas não gosta da prática dela. Algumas pessoas sofrem muito porque sentem que estão no corpo errado. Mas a Bíblia diz que Deus criou cada pessoa com muito cuidado e atenção. Isso está escrito em Salmo 139, 13 e 14. Quando rejeitamos nosso corpo físico, rejeitamos quem somos, nossa identidade. Tá? Precisamos aprender a aceitar quem somos, tá? E aí por diante. Temos um monte de passagem dentro da Bíblia que fala sobre isso, tá bom? Então, esse rapaz, eu acho um absurdo, né? Assim, isso a nível de Brasil, eu acho que não. Aqui no Brasil, eu acho que ele não seria preso por se posicionar dessa forma e nem seria expulso da escola. O máximo que podia acontecer com ele era ser chamado de preconceituoso e homofóbico, né? Mas não chegaria a tanto, eu acho, né? Lá no Canadá é outra cultura, outro esquema, outra lei, né?
Estados Unidos é outro esquema também, e por aí vai, cada país tem sua cultura, tá? Eu não quero que, mais uma vez, pelo amor de Deus, me entendam, eu não estou criticando a galera aí, LGBTQIA+, tá? Eu estou apenas apresentando um fato que eu acho que é um absurdo. O cara quer estudar e foi expulso da escola, foi suspenso por 1 ano da escola, quer dizer, ele vai perder aí um ano de estudos, né? Porque se posicionou contra a galera trans aí, tá usando banheiro feminino, né? Ou seja, não é só porque você é trans, você se diz trans, que você deixou de ser homem, né? Você continua sendo do sexo masculino, tá bom? Bom, deixa eu parar por aqui, senão alguém aí vai dizer que eu estou também, que eu sou homofóbico, né? Que eu estou atacando aí o grupo trans, né? LGBTQIA+, e não é isso, tá? Só vim apresentar esse fato aqui, tá bom? Beijos nos corações e leiam a Bíblia aí, ó, pelo menos as passagens que eu citei aqui, que eu vou citar de novo, tá? Que são Gênesis capítulo 1, versículo 27, se quiser ler o capítulo inteiro. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Salmos capítulo 139, do versículo 13 ao 14. E Romanos capítulo 14, versículo 16, tá bom? Se tiverem curiosidade quanto a esse assunto, leiam aí nas escrituras e vejam se esse jovem está certo ou errado, tá? Beijos nos corações e até a próxima. Tchau.